Boa noite. Dia 3 de fevereiro 2021, dia 20 de Adar 5781, Pei Aleph, pela Ot Areino. Vão ser mostradas maravilhas pra gente nesse ano agora, se Deus quiser. Parashat Kitissá. A pergunta é: usar máscara? É uma pergunta muito ligada aos nossos dias de hoje. A resposta, obviamente, é sim, sem querer entrar em polêmica. A gente vai falar aqui no sentido espiritual, figurativo. A máscara, como visto aqui nessa figura, não é simplesmente a máscara que a gente está usando no mundo inteiro, mas é um véu, é um filtro, é uma proteção. Entrando de um modo mais profundo no assunto da máscara, que a gente vai ver, a máscara serve como um anteparo que protege não só a pessoa que está dentro da máscara, como também o mundo que está fora da máscara. Então esse ponto duplo em relação à máscara que a gente vai explorar. E óbvio que isso tem, como a gente sempre fala, da Torá lá em cima, Nishtalshel, ele vai descendo em cadeia, encadeado até esse mundo. Então é óbvio que o que está determinado na Torá, a origem de cada assunto na Torá é como isso vai se representar da forma correta aqui nesse mundo. Então, se a máscara é recomendada em certas situações pela Torá, então ela também vai ser recomendada de um modo geral aqui nesse mundo. É óbvio que tem uma representatividade maior ainda durante a pandemia. A máscara é um dos itens principais que foram utilizados. Nesse ano a gente está comemorando, devemos até falar assim, mesmo numa situação muito difícil, para mim, mais ainda em particular, nessas últimas semanas, mas estando no mês de Adar e tendo fé completa em Hashem, na chegada do Mashiach, que vai ser agora, já, e a gente sabe que também foi determinado, veio de cima, que nesse mês a gente tem que ter alegria, como a gente vai ver, do começo ao fim. Então a gente sabe que isso tudo vem por bem e que a gente tem que fazer o melhor possível com alegria nessa época que a gente está agora. Então sim, devemos usar máscara. A gente, como falamos nas últimas vezes, a gente vai continuar e agora vamos concluir a explicação sobre o quadro do rei David e fazer o paralelo com essa parashá Kitissá. Como eu falei, a gente está entrando agora Kitissá, por isso que eu falei de alegria, porque eu falei a palavra comemorar. A gente está celebrando, que também é um assunto de felicidade, alegria, um ano desde que começou a pandemia aqui no Ocidente mais fortemente, que foi em Parashat Kitissá. Kitissá já estava começando a ter quarentena aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em particular. Então vamos lá, aprendendo com o rei David, ligado a Parashat Kitissá, a essa época que a gente está vendo agora aqui, um ano de pandemia, um ano completo, e também em relação ao rei David, né, o quadro que a gente está explicando. Então, primeiro, como um assunto geral, a gente vai entender que tem, né, é óbvio para todo mundo, que tem o branco e tem o preto. O branco é representativo, não necessariamente o branco é o positivo e o preto é o negativo, são dois extremos. E o que está ligado com o branco pode representar muitas coisas e preto a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente pode chamar o branco da figura e o preto do fundo. Ou vice-versa, por exemplo, na Torá. E Beshgar Pratir tem a ver com essa aula agora, com essa paraxá. A Torá, como ela é hoje, né, como a gente a enxerga, ela é uma tinta preta num pergaminho branco.
Então, o preto seria a figura e o fundo, o branco. A gente percebe pela Torá que a Torá tem muito mais fundo branco do que tinta preta. Isso representa muito de como o mundo é, como ele foi criado. E isso a gente tem que observar e tentar aprender nas nossas vidas. Se a gente associa o que é escuro, o que é escuridão, com o que é negativo, e como a gente vê na Torá, é o que a gente consegue ver e observar, porque são as letras que fazem algum sentido pra gente. O fundo branco a gente não consegue ler a Torá, e mesmo num livro também é do mesmo modo, como é na Torá. As letras pretas com um fundo branco. A figura e o fundo. Tem muito mais fundo do que figura. E no mundo geral também é assim. Você vê espaço, ar, né? Mesmo numa metrópole cheio de prédios, tem muito mais fundo do que figura. E o fundo representa muito mais do que a figura. A gente não consegue entender, absorver e perceber o que está no fundo, mas tem muito mais mensagem no fundo do que na própria figura, como a gente vai ver. Só que como, embora na Torá, nos livros, na realidade a gente percebe a figura que está ligado ao preto, eu diria que o que a gente não consegue entender é que é essa parte escura, que é a parte preta, que é o contrário do como ele está na Torá, porque toda a informação que a gente não tem de uma forma imediata, visível, na realidade, mas é conseguindo se antenar, se conectar, perceber de um modo ou de outro, ou sentir, ou quem chega nesse nível de entender e ver o que está, ver de uma forma clara o que está no fundo, o que está acontecendo, a conexão com Hashem, com o mundo inteiro, em cada evento, não perceber simplesmente o que está nas entrelinhas, por exemplo, que é o que está fora. Então a máscara começa a tinta preta, que é o que o filtra, mas ela serve para ver muito mais do que está além da própria máscara e do que está sendo filtrado. Como Mozart diz, né, em relação aos espaços de silêncio que tem entre as notas musicais, ele fala que justamente nesses silêncios que tem é que tem a música, que é muito mais do que a própria música, do que o próprio das notas musicais. Então, essas entrelinhas, esse espaço que tem na Torá, esse silêncio que tem na música, esses momentos que tem na nossa vida em que aparentemente não é representativo, não está acontecendo nada, que é o pano de fundo do que está acontecendo em volta, são os preparativos para o dia, mas não é o próprio dia, não é o próprio conteúdo. Isso tem muita representatividade. E de uma forma já mais imediata, chegando no ponto que a gente quer dizer, já resumindo, o David, que está ligado com Mashiach, está ligado com o judaísmo na essência, com a Torá e com o Moshe, que a gente viu também no outro quadro, é que junta esse escuro com a luz, junta esses extremos, a figura com o fundo, torna um quadro harmônico, torna uma música bonita, uma melodia que junta esses hiatos, esses espaços, essas entrelinhas, esse escuro, essa falta de informação visível, para que a gente consiga integrar na nossa vida e se sentir pleno com tudo que está acontecendo, né? Como eu falei já numa outra ocasião sobre controlar a ansiedade nessa época que a gente está aqui agora, é justamente a gente perceber que o tempo todo a gente está no colo de Hashem, mesmo ou principalmente nos momentos que a gente percebe ou imagina que a gente esteja sem nenhum amparo, sem proteção, sem ninguém cuidando da gente. Nesses momentos que poderiam levar a desespero, é que a gente deveria perceber como tem luz na escuridão. A gente tem que ter fé, que é essa ideia de um nível mais elevado que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe e percebe, sente, entende que a gente está protegido e a Hashem está com a gente. Então, essa máscara
como eu falei, ela tem um sentido duplo, que ela ajuda a perceber os valores da vida, da luz e da saúde, porque ele ela não só nos protege, como protege o mundo. E é o que o Rebbe explica em relação à máscara que Moshe Rabbeinu, nessa paraxá em Kitissá, ele usou quando ele desceu com as segundas tábuas, que tinham uma luz muito forte nele, porque ele aprendeu toda a Torá, escrita e oral, que vai ter e teve em todos os tempos. Moshe Rabbeinu recebeu isso de Hashem, então ele estava muito iluminado, e essa luz ofuscava o mundo, e ele não conseguia lidar com o mundo, e o mundo não conseguia absorver, porque é uma luz muito forte. Então ele usou uma máscara, que ao mesmo tempo, ele não precisava se proteger, porque ele estava acima disso, mas ele precisava proteger o mundo para o mundo não, como tem essa paraxá, hoje a gente estava estudando, que a Hashem fala que vai mandar um anjo levar a gente até Israel, depois que ele nos perdoa, que ele não ia junto, porque se fosse junto, a gente não ia aguentar, por causa de tamanha luz. Então está ligado com esse tema. E a gente também está com dificuldade, né? Eu falo mesmo por mim, de aguentar essa luz escura, forte, que está acontecendo agora aqui na pandemia, de todos os hoje mais uma vez foi bastante surreal, tirando todo o principal, né, em relação à saúde, mas também em mínimos detalhes, né, de isso aqui não deu certo, isso aqui teve um desafio, isso aqui teve um teste, isso aqui faltou, isso aqui foi demais. E quando você percebe, dá vontade de rir, porque da onde mais pode vir tanta situação. Mas também a gente tem essa dificuldade de lidar com isso, mas a gente sabe, pelo judaísmo, a gente aprendeu pelo David, que isso tudo que está acontecendo é uma luz muito forte que a gente vai conseguir domar e que vai se revelar quando o Mashiach chegar, que está ligado com David, e que vai mostrar como a gente transformou essa escuridão em luz. Então, essa máscara, como a gente falou, é um limite, como vários limites que libertam, não é para prender, mas é para poder ir para a rua. Justamente a máscara possibilita a gente poder sair. Sem a máscara, em casa, a gente não precisa do limite, porque a gente está dentro do, como eu estou agora aqui, dentro do nosso habitat natural. Então não precisa. Agora, quando vai sair para a rua e agir, e interferir, influenciar, aí tem que ter essa proteção. Mais para o mundo, para a gente não destruir o mundo, e também para a gente também não se influenciar pelo mundo. E também, nesse caso específico que a gente está vendo hoje, em relação ao vírus também. Então, o rei David nos dá essa fé, que a gente vai ver, está muito ligado com David Amélia, a fé que está ligado com a escuridão, né? Quando a gente fala o Shema, logo depois do Shema, a gente fala uma palavra diferente de manhã e de noite. De noite a gente fala sobre fé, emuná, que precisa. Na noite, na escuridão, tem uma melancolia que paira sobre o mundo e as pessoas. E tem que ter essa fé para lutar nesse momento de aperto, percebendo que Hashem, em todos os espaços e instantes da nossa vida, está com a gente. Então vamos já diretamente para o quadro de David. A gente está agora já nessas últimas pedras embaixo. David Améler começou o seu reinado em Hebron. A gente falou da outra vez. Ele ficou 7 anos reinando em Hebron, depois 33 em Jerusalém. Davi viveu 70 anos, dos quais 40 como rei, sendo que 7 foi em Hebron, onde ele começou. E onde estão os patriarcas e as matriarcas, e Adam e Havá na Mata Marpelá. Ele tinha muita prata e ouro, então uma coisa que eu falei, mas reforçando, que o David une opostos, está ligado com a máscara, né? Que separa e integra ao mesmo tempo, né? Divide então o que é saúde, o que é doença, o que é escuridão com o que é clareza e luz, o fora e o dentro, e assim por diante. É esse filtro, né? Então ele tinha muita prata e ouro, então ele tinha o máximo disso. Ao mesmo tempo, no Tehillim mesmo, ele fala o tempo todo sobre ser pobre, né? Oração de pobre, e tem vários momentos que ele fala sobre pobreza, mas ele era muito, muito rico da vida média.
Então esse é um outro extremo absurdo, né? Ele é chamado de Bar Nafli, é o filho do aborto, ou daquele que cai. A gente falou da outra vez sobre Sukkot na vida Nofelet, que a Sukkot da vida ela cai, ela, ela vai para o chão, e é chamado filho de aborto, que é mais radical, porque ele tá explicado que ele não deveria nascer, né? Ele não tinha vida esperando por ele nesse mundo, e aí Adam resolveu ceder para ele 70 anos de vida, e os patriarcas e Yosef em particular doaram vários anos da vida deles também para o David. Então ele era essa situação de aborto, de não existir, de cair, que é o contrário de ser rico com muita prata e ouro. A gente vai ver esses extremos em vários lugares, e o David, o fundamental dele é que ele conecta isso, e isso é muito atual para a nossa época agora, que a gente tem que conectar, não tem que... Óbvio que é mais fácil, embora seja muito duro, a gente viver nessa escuridão, mesmo sobreviver à escuridão, mas a gente tem que ir além disso, que é integrar, trazer para dentro, mostrando, vivendo, percebendo que mesmo nessa escuridão a gente está ligado com a Hashem, tem que estar, que faz parte do álbum, né? Faz parte, esses espaços brancos onde não tem cor, não tem letra ou não tem música, são a parte talvez principal da nossa vida. Ele é chamado de Rei Mashiach, Malka Mashiach, e o Rei David são a parte do Tanakh. Quando ele foi coroado, ele fez um pacto com eles em Hebron, que foram visitá-lo para poder ele ser coroado em Hebron ainda. Então a coroa é um ponto muito elevado, como a gente falou, está ligado com a riqueza, etc. Juntou esse mundo com o mundo que está por vir, o Olam Abá. Então a gente vê mais uma vez dois opostos, dois extremos, e David é aquele que junta. É essa a nossa missão, juntar, integrar nossa vida, perceber que tudo faz parte desse quebra-cabeças, desse quadro único, e o David Emeler dá esse exemplo pra gente, essa lição de vida. Mais lições aqui. David é o pequeno, então está ligado ao pobre, aquele que tem pouco, aquele que não tem nem anos de vida para nascer. David é o pequeno que recebe, está ligado ao feminino, é aquele que recebe, aquele que está no passivo e acumulando, aprendendo, absorvendo. Seu assento ficará vazio, também está ligado com essa ideia de ausência, de pobre, de pobreza, de escuridão, de ser pequeno. O assento dele é Naftará, que a gente lê no Shabbat antes de Rosh Chodesh, que é o dia mais escuro, né, do mês, onde a lua não aparece por nada, e está explicado que o assento, o Yonatan fala para ele que o assento dele ficará vazio na véspera do novo mês, onde o Shaul fazia uma festa e tinha convidado o David, e o Davi não foi. Então está ligado com essa ideia do vazio, justamente na véspera do mês, onde está tudo escuro. Ele se lembrar, por outro lado, essa mesma palavra que fala de Ipaked Moshaverra, que vai ser sentida a falta no assento dele, também é a palavra para lembrar, que é uma coisa positiva, está ligado com a riqueza, com o branco, com a clareza dos nossos momentos da vida. Então isso é lembrado também no novo mês, que começa também, a lua nova, começa a nascer o novo mês e começa a ter luz, que é o contrário do último dia do mês. É o crescimento, é o começo. Será revelada uma coisa positiva, a fonte de Malhut, que é o que está mais embaixo, né, das qualidades divinas, das Sefirot, que vai ser mostrado como está acima da fonte de Zá, que é o masculino, que é o que dá a força para Malhut, e que vai se mostrar como sendo inferior, de um certo modo, à sua fonte do que Malhut. Porque o pobre, aquele que não tem, aquele que recebe, o feminino vai se mostrar superior, que é o que a gente está vivendo agora já nessa época. A mesma coisa em relação a Eshet Chayil, como eu falo nessa frase, está ligado com David. A mulher de valor coroa o seu marido, vai estar acima, coroa está acima, está por cima do marido, que é o Baal. Eshet Chayil Ateret Bala, que a gente fala em todo o Kabbalat Shabbat, todo o Shabbat.
É um recipiente, está ligado com a pobreza, com aquele que recebe, com o feminino, para subir. Então, através de se tornar, de ser um recipiente, de ter esses momentos de aperto, de escuridão, de dificuldade, de teste na nossa vida, faz com que a gente suba, com a gente cresça. Então, mais uma vez, juntando os impostos, não é simplesmente empurrando, fazendo questão de esquecer e vencendo, no sentido de destruindo os momentos difíceis, fazendo como Yaakov fez, né, na luta contra o anjo mau do Esav, que queria o destruir. Ele pede para ser abençoado pelo negativo, pelo ministro do Esav. As guerras do rei Davi, então, está muito ligado com guerra, como a gente já viu também nas outras aulas, era para expandir, para crescer. Então a guerra, que é uma dificuldade, que é ligada com escuridão, faz com que cresça. Todo aquele que fala que Davi pecou está errado totalmente. Então, Davi é aquele, diferentemente de Shaul, que tinha esqueleto no armário e tinha momentos em que poderia se dizer que ele errou. Mas no Talmud, em Shabbat, explica, página 55, se eu não me engano, que quem fala que ele errou, erra totalmente. Porque Davi não errou e não fez um pecado nem com relação ao marido da Batsheba, para poder se casar com ela. 7 não foram dominados por larva e verme, está ligado com tentações carnais desse mundo mundano. E um deles é David, né, que é lembrado por último. Se fala dos 3 patriarcas, né, Abraão, Isaac e Yaakov, que se fala sobre eles, Bakol e Mikolkol, que eles nunca foram, fizeram nada de errado ligados à tentação. Moshe, Haron também. E depois se fala sobre Davi Améler. Então esse é o momento de nobreza dele, né, de não cair. E mudou-se a razão aos seus olhos deles. Né? Ele se faz passar por maluco na história, quando ele estava fugindo do rei Shaul, e aí falam, veja um homem que enlouqueceu, como Davi Améler. Então você vê esse contraste, né, dele ser um homem muito sábio que muda, né, se transforma para poder parecer maluco, mas no fundo ele estava se salvando. Mará, a mãe de... Então ele vai a um outro extremo completamente, né? É um caso registrado que aconteceu. Davi, na guerra, ele captura, e ele acaba se casando com a mãe de Avshalom, da luz depois de Avshalom, Mará. Todos que saem para as guerras do rei David, então isso está falando sobre guerra, sobre soldados do rei David. Isso é uma parte muito importante que está muito ligado com a Hassidut, que a gente vai ver. E eles tinham que assinar então é tudo ou nada. E o Rebbe Rashab usa isso para os estudantes da Yeshiva e de certo modo todos os Hassidim, que devem ser como esses soldados das guerras do rei David, que iam para tudo ou nada. Eles até assinavam um get para a esposa, porque eles sabiam que eles tinham poucas chances de voltar vivos, ou eles era tudo ou nada. Então eles estavam dispostos até morrer nessa guerra. Então por isso que eles já davam gueto, para não ter o caso delas estarem viúvas sem ter certeza. Os alunos de Yeshivot são chamados de Tomchei Temimim, que são os apoiadores dos íntegros, estão ligados com esses soldados, mesmo sendo alunos e estudantes, né? Está ligado com o Rebbe Rashab. O Rebbe Rashab é muito comparado com Davi Améler, é o 5º Rebbe de Chabad, chamado Rebbe Shalom Dovber, e ele nasceu justamente no ano Keter Aleph, né? Ano 5621, ano 1861, no calendário normal. Está ligado com o ano, ligado à coroa. Keter é um ano muito especial, Keter Aleph, está ligado com o Keter de Hashem, que é chamado Aleph Alufot Shel ou Adnei, que é um dos nomes de Hashem. Então, como eu falei, eles dão um get para a esposa, que é essa ideia do tudo ou nada, né? Não é do divórcio simplesmente, é do corte, da separação, da integração e dedicação, entrega total. Davi aproxima a vinda, a vinda do justo Mashiach, Bat Mashiach Tzidkeinu, salva todo o povo de Israel na era pré-messiânica dos inimigos de Hashem. Então, como Mashiach, já nessa época agora, a gente é salvo através do poder, da força de David. O Rebbe Rashab, tudo que a gente está falando aqui serve também para o Rebbe Rashab, seus alunos e Hassidim, seguidores, como para David.
Então, o Rabbi Rashab é chamado Rambam da Torá da Hassidut, né, que tem uma força, um vigor, muito prolífico, né, muito abundância de estudos, de livros, assim como o Rambam, cobrindo com detalhes várias partes da Torá. O Davi está ligado com essa decisão clara da Halachá, assim que é a lei, né? O Davi, como eu falei, era um posek, fazia parte do Sanhedrin, além de ser rei, e da clareza, a conclusão do assunto com relação à aplicação prática. Então vai até o fim. Está ligado com o Mahut, com essa época, esse mundo que está ligado com a escuridão, com o feminino, do passivo, da aceitação, mas que vai até a prática. Tem muitas ações, muitas realizações. O David está ligado com esse passuco nos Salmos capítulo 130, se não me engano. Não acalmei e silenciei. Como eu falei, a palavra domam está ligado com domem, com o mineral, que é o reino mais embaixo, e que ele recebe. Ele é a parte mais embaixo, e que ele é totalmente passivo, né? Aparentemente quase não tem vida, aceita tudo que vem, e é como o Davi se descreve nesse passuco no Tehilim. Tá ligado com a alegria, que a gente vai ver que é o tema principal que a gente vai tratar nessas pedras de hoje, aqui embaixo, e a conclusão do Rebbe ligada a essa paraxá, na importância da alegria, que a gente está justamente vai jogar para ter no mês de Adar, está ligado com a alegria, ainda mais depois já de ter passado por Purim. Ao mesmo tempo está ligado com Matzah, aí a gente junta Purim, né, a alegria de Adar, Purim, com Pesach e Matzah, porque está ligado justamente com essa humildade que o Davi tinha, essa nobreza, essa grandeza, essa riqueza, e no tempo essa pobreza de se sentir destituído, necessitado, e da própria Matzah, que é chamado pão ázimo, né, e de humildade. Quebra de barreiras, está ligado com a alegria. Simchat Beit HaShoevah é um dia, além da Simcha, é um dia que está ligado especialmente com David HaMelech, com essa festa que é as mais alegres que tem em todo o calendário judaico, ligado com danças, ele mesmo dançou várias vezes, e dança ligado com alegria também, acima do comum e do entendimento. Oração do pobre, como eu falei, está ligado com essa parte mais baixa, do escuro, ele juntar uma coisa com a outra, a parte do pobre com a oração que sobe e quer chegar lá em cima, o refinamento pela oração, justamente através da oração, se chega lá em cima e passa por esse refinamento que está ligado com o aperto, com o trabalho, com esse ibudo, avodá, está ligado com o ibudorot, que é esse curtir a pele, que é feito num tratamento de muito esforço, e está ligado com a oração. Não é uma coisa simples e fácil de chegar e começar a rezar e terminar, é todo um trabalho, é um refinamento que tem para poder juntar e chegar lá em cima através desse ponto aqui embaixo. Bonitas canções de Israel, a gente já falou isso várias vezes, também traz alegria, como a canção a gente já falou, e a canção também está ligado com esse espaço em branco, e aí se a gente absorve e aproveita esse espaço branco da nossa vida, que é justamente a parte onde não tem tanta emoção, não tem tanto valor, aparentemente, a nossa vida se torna muito mais rica. Porque não é só o dia do Brit Milá, o dia do Bar Mitzvah, o dia do casamento, o dia que ganhou muito dinheiro, ou que ganhou um emprego, ou que teve um filho. Todos os momentos passam a ser igualmente representativos, mesmo sendo, né, a parte que está entre uma pedra e outra, como a gente está vendo nesse quadro, ou uma parte que está entre um dia e outro, ou mesmo no sono, a gente consegue viver de uma forma significativa e qualitativa. Chamou a Torá de canções, foi criticado por Hashem. A grandeza das canções na Torá é do aspecto posterior, por isso que também Hashem deu essa bronca, porque Davi estava pegando um aspecto posterior, traseiro, superficial da Torá, que é muito mais do que isso. Só se fala um canto sobre o vinho, então tem que ter abrahado o vinho para poder chegar nesse nível elevado do canto e da alegria, né, que o vinho traz o segredo que está contido dentro. Está escrito que o vinho alegra Elohim,
né, que está ligado com o nome de Deus, ligado à severidade, e as pessoas, tá vendo que o Yain, a alegria, vai tanto para Elohim, juntando Elohim e as pessoas aqui embaixo. Então a gente vê como tem que alegrar os dois. Não pode ter uma alegria aqui embaixo se está alegrando Hashem também. E vice-versa. A alegria de Hashem é quando a gente está alegre aqui embaixo. Então quando a gente percebe como Hashem está alegre, mesmo num tempo de corona, com tantas dificuldades, tanto aperto, demais, moça aí, que a gente não está aguentando, chega, já foi demais, são muitos anos. E apertou cada vez mais. Assim como na saída do Egito. Teve mais uma dose que foi acima dos limites. Já chega, a gente já pediu para Hashem trazer logo nossa Geulah, salvação, Mashiach, que seja agora, imediatamente, antes de terminar a aula. Vão e se sustentem uns aos outros. Então, na vida Meller, quando o povo vinha pedir para ele sobre o Parnassá, ele dava um jeito, mas que dependia de cada um em um. Não era David que faria tudo. Tinha que vir de baixo para cima, tinha que vir das pessoas. Ele dá a dica, mas é a gente que tinha que fazer. Então ele dava a dica, eu vou explicar como, mas vocês vão lá e vocês vão conseguir trazer Parnassá uns para os outros. Ele se ocupou, como eu falei, com o sustento material do judeu, então ele chegava até o ponto mais baixo, de conseguir também não só a pessoa se refinar, se estudar e ser muito espiritualizada, não, se preocupar até mesmo, ou principalmente, com a parte de saúde, de sustento material, de como é que está o corpo de cada judeu, no sentido integral. E ele proveu toda a necessidade do país inteiro, da vida melhor. É o que a gente tem que tentar fazer também. Ação do trabalho, mais com supervisão superior. Então junta o trabalho aqui embaixo, na ação, não só no blá blá blá, no papo, no papinho, mas também com a supervisão superior. Tem que ter uma fonte, uma raiz elevada para tudo que a gente faz aqui embaixo. Não é simplesmente da boca para fora, ou superficial, ou pro forma, para inglês ver como se diz. Seu nascimento foi acima da razão do conhecimento, como a gente falou, foi acima do compreensível, do racional, né? Ele não era para nascer de um certo modo, mas óbvio que era para nascer. Mais alguns detalhes, está ligado com a alegria de Rosh Hashanah, que é uma alegria muito grande, no 7º dia do Sukkot, que é ligado com esse dia Rabá, com abundância, enfatiza a alegria desse dia comparado com os demais Sukkot, né? Essa superioridade da alegria de Rosh Hashanah, que é o último dia do Sukkot, está ligado com a David Amélia, por sua vida, dança com a música, né? Ele dança com a música, ele liga as duas coisas, ensina a Torá com todo instrumento de música. Então, mais uma vez, Torá junto com música, e instrumentos que estão ligados a Keilim são recipientes da música, né? A música tem que ser absorvida, o instrumento tem que revelar a música, não é impor a música, não é de cima para baixo, né? A música tem que ser um recipiente que vem de baixo para cima e revela a música do jeito como ela é lá em cima. É chamado de Rei David, né? Assim como Moshe está ligado com o Rabbeinu, professor, mestre, líder, Davi está ligado com Meller, com Malchut, com reinado. Depois de toda discussão e aprofundamento e várias opiniões, então chega numa conclusão, mas tem essa parte da guerra, da discussão, do esforço, da escuridão, do aperto, até que chega num ponto bem amplo, né? Que foi justamente reforçado e ampliado por meio dessa guerra, discussão e esforço. Não tem alegria maior que se liberar das dúvidas. A gente já falou isso algumas vezes. Esse é um ponto talvez um dos mais importantes, legado com alegria. E as dúvidas que tem nessa época tem que fazer todo o possível para se liberar de verdade das dúvidas. Consultando o Rebbe, consultando o rabino ou um estudioso, ou lendo, estudando a Torá. A gente tem que chegar nesse ponto de não ter dúvidas. E isso vai trazer alegria. E quanto mais alegria, mais a gente se liberta das dúvidas, porque a alegria não permite, não tolera. É um resultado de não ter dúvidas, mas também é um agente para não ter dúvidas. Porque quando tem alegria, você está num estado de espírito que você se liga com um nível que não tem dúvidas, que está acima disso, que a gente percebe, integra tudo que acontece na nossa vida com Hashem. O rei governa com a palavra, então é um rei está lá em cima e governa, está ligado aqui embaixo, somente com a palavra, que é um modo de expressão
não tão elevado quanto o pensamento, quanto o raciocínio e a espiritualidade, assim por diante. O rei fala e levanta montanhas, também está ligando o rei muito elevado com as montanhas, levantar, que é de baixo para cima. O rei se sentou, então o rei também elevado, se sentar na parte inferior, ele vai até o ponto de sentar, já quase terminando, mais algumas informações. Não se revoltem contra o reinado, está ligado? Davi foi o tempo todo ameaçado de revoltas, de reis, próprios filhos querendo tomar o seu reinado. A alegria da mensagem, falou, está muito ligado com a alegria, essa parte do quadro e dessa aula. E a alegria também ligada a mitzvah, é um tipo nobre de alegria. Casas da vida, Davi está ligado com Bait, né? Não só o Beit HaMikdash, como também o Mashiach é descendente da casa de Davi, está ligado à dinastia também, né? Ahitófilo, um conselheiro que se revoltou justamente contra o reinado de Davi, era muito sábio e foi punido, né, por isso. Até a alegria superior, chegando até a alegria superior que está acima de medidas e limites, né? Então Davi vive e a gente vive dentro das medidas e limites de máscara que filtram e que restringem, mas justamente essa medida e esses limites vai nos levar até uma alegria que está muito superior a isso aí. Os três estão ligados, Moshe, David e o Baal Shem Tov, estão ligados com Shavuot em particular. Moshe porque Matan Torah foi através de Moshe Rabbeinu. A gente viu as relações que tem muito grande entre Moshe e David. Uma básica que Moshe é chamado de Mashiach também, né? Goel Rishon, Goel Aharon, o primeiro Mashiach e o último Mashiach. David também é chamado Mashiach Rishon e Aharon, né? Que vem na casa de David. E o Baal Shem Tov é que aproximou a vinda de Mashiach. E também está ligado com o Shavuot, que David e Baal Shem Tov faleceram em Shavuot. E o Baal Shem Tov é aquele que começou o Hassidismo, que tem como função, né, objetivo principal, revelar Mashiach nesse mundo aqui. E apressar a vinda de Mashiach. Em vista da educação, o David Amelha dá isso como conselho, a gente tem que seguir isso também. Está ligado com a união. E aí, concluindo, vamos ver agora o que a gente pode aproveitar disso, de ensinamento, um trecho de Dvar Malchut do Rebbe, que fala o seguinte, foi em Parashat Ki Tisa, em 1992, 5752. O Rebbe termina falando o seguinte: a alegria rompe todas as barreiras. Por meio disso, chegamos no principal. O que é o principal? Que é esse último instante da galuta, do exílio, da escuridão, da dificuldade, da máscara, do filtro, do preto, da ocultação, que vai se tornar o primeiro instante da Geulah. Geulah está ligado com a revelação, com a redenção, com a salvação, com tudo de bom. E vai se tornar o primeiro instante. O primeiro também está ligado com o que é bom, o que está acima, superior. E ainda mais importante, rápido, imediatamente, de verdade, agora. Que a gente possa estar com Melech HaMashiach, que vem, Mashiach Ben David, que vem da dinastia de David HaMelech, que vem de Yehudá, e que a gente possa estar já agora, todos nós, tendo um Shabbat Shalom com Mashiach no Beit HaMikdash Shlishi, agora, já. Só boas notícias para todos nós, muita saúde, eu faço chamar a todos que precisam, Parnassá, Shidur, alegrias, só boas notícias para todos nós, se Deus quiser. Amém. Kenerason Mashiach Now. Tudo de bom para vocês.